Beleza? Muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 26 do 7 de 2025, o último programa do mês de junho. No mês de agosto teremos mais. Já está aqui comigo na mesa o ilustríssimo doutor Tiago Santiago. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Tudo bem, um programa prazer. Tarde. Obrigado pelo convite. Apresento esse ilustre pela aqui que vai trazer para nós um pouco da formação do mesmo. O Dr. Tiago Santiago é médico anestesiologista com área de atuação em tratamento de dor crônica. Fez residência médica no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e medicina da dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Muitíssimo obrigado. A gente vai iniciar contextualizando dor muscular crônica, que é o que o senhor está fazendo de melhor. Fique à vontade. Isso. Primeiro, agradecer pelo convite. É uma honra poder falar para a sociedade sobre um tema tão relevante, até porque cerca de um terço da população sofre com dor crônica. Então, o impacto disso na vida das pessoas é bastante relevante e necessário a gente estar disseminando aqui essa informação e o conhecimento para todos. E dor crônica realmente é algo que a gente tem no dia a dia, né? A gente vê muito no dia a dia. Então, a dor é um sinal do nosso corpo, que avisa quando algo não está legal para o nosso corpo. E a dor crônica, ela pode ser localizada ou ela pode ser generalizada. Então, a gente tem vários tipos de dores. A dor pode ser articulares, pode ser em tendões e pode ser generalizada e também nos músculos, né? De acordo com o tipo, a causa da dor. Tem uma situação que eu acompanho, tipo assim, o cara que vai praticar exercício, o corpo responde imediato, ele forçou demais, não está preparado, é hora de recorrer ao médico, né? Isso é fisiológico. Então a gente faz um exercício físico, a gente tem aquela resposta dolorosa. Mas essa resposta, ela é transitória, ela é fisiológica. É só um sinal do organismo dizendo, olha, estamos em atividade em excesso, vamos reduzir. É um sinal do nosso corpo e muito importante. Quando ao passar do tempo e essa dor não cessa, essa dor muscular não melhora e limita o nosso movimento, é importante a gente parar e ouvir o nosso corpo para poder procurar um especialista, procurar um profissional para entender o que está acontecendo com ele. Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Falei a palavra correta? Isso, fibromialgia. A fibromialgia é considerada uma síndrome dolorosa generalizada. Então, é aquela dor que acomete o corpo inteiro. Então, o paciente sente dor no corpo, muscular, associada a cansaço físico, fadiga e algumas alterações de memória, de raciocínio, que é chamado fibrofobia. Então, esse realmente é o cenário que essa doença, fibromialgia, na verdade, uma síndrome, nos apresenta. Existe exames específicos para identificar de cara que já está com essa doença? Na verdade, a fibromialgia, você não existe um exame como uma ultrassom, uma ressonância. Então, a gente não tem como medir em exame. O diagnóstico é feito clínico, após uma anamnese, um exame físico e um acompanhamento desse paciente. Então, o diagnóstico é feito através do exame clínico, baseado nos critérios da, do Colégio Americano de Reumatologia. Quais são os principais fatores que possam desencarregar essa doença? Chega lá. Então, atualmente, a gente não conseguiu descobrir a causa da fibromialgia. Então, é uma doença que tem uma causa que ainda não foi solucionada. E tem algumas pistas, alguns estudos científicos nos norteiam por algumas etiologias, algumas causas. E ele está associada a alguns gatilhos que podem desencadear a doença, algumas doenças infecciosas, virais, às vezes um estresse emocional na família pode servir de gatilho para desencadear um quadro de fibromialgia num paciente que previamente tem a patologia. Qual é a maior procura no consultório do senhor? Para voltar reclamando de dor. No consultório, a gente tem uma procura variável. Então, toda dor que ela apresenta a partir de 3 meses, ela é considerada crônica. Então, normalmente é um paciente que já passou por vários profissionais, por reumatologistas, por neurologistas, e chega até o médico da dor para solucionar o seu problema. Então, a gente tem um cardápio variado de patologias, como doenças reumáticas, doenças autoimunes, doenças degenerativas, né, paciente com artrose. Eu acho que isso aí é o maior, a maior frequência, a maior prevalência é paciente realmente com doença degenerativa, doença de joelho,
ombro, lombar e enxaqueca. Acho que é o mais comum no nosso consultório. Dor de cabeça. Nós estamos no meio do tecnológico, de muito acesso à tela, tá todo mundo, tipo assim, ficando mais horas, tipo assim, pode vir causar dor de cabeça, esse estresse, Com influencia. certeza, o excesso, né, de hoje em dia de telas, né, o excesso que a gente vive hoje em dia na tela do celular, isso pode acometer diversas dores crônicas, cervicalgias por conta da postura, né, então o excesso de tela realmente pode desencadear um gatilho para dor crônica. E hábitos, alimentar, social, influencia também. Com certeza. Então a alimentação, a gente hoje em dia é um dos pilares no tratamento da dor crônica, é a gente cuidar da alimentação desses pacientes, porque ela pode também se tornar um gatilho para dor. Então, o ideal é que o paciente faça uma alimentação mais saudável, menos industrializada, para conseguir desinflamar o corpo e ter uma melhora, né, do seu quadro. Alguns pontos de área que pode gerar dúvida, a pessoa procura, não sabe dizer especificamente o que é que eu tenho. Chega lá e você tem que junto descobrir o que acontece. Normalmente como quadro da fibromialgia, né? O Sim. paciente com fibromialgia, ele chega no consultório com a dor no corpo todo, um cansaço, e você não tem um exame, algo que detecte a fibromialgia. Então precisa fazer um exame físico detalhado para conseguir vasculhar e a gente conseguir dar esse diagnóstico assertivo. Porque é muito importante você ter um diagnóstico assertivo dessa síndrome, porque muda o contexto da doença. Tipo assim, se o organismo reclama de alguma dor, muitas vezes chega para o senhor, você tem que caminhar para outro profissional de saúde, mediante aquele que não está ao seu alcance de resolver, mas essa dor, ela responde uma forma de. Eu acho que a chave do sucesso é justamente fazer essa medicina integrativa com os profissionais. Então, quando você tem uma patologia que foge do seu alcance, você sempre pode contar com outro profissional trazendo mais informações e contribuindo para o diagnóstico da doença. É sempre importante essa integração. E essa abordagem multidisciplinar, né? Tipo assim, que você tem essa gama de experiência e conta com outros profissionais para junto agregar valores e tratar, né? Isso, o tratamento da dor crônica é justamente isso, é conseguir agregar outros profissionais para ter um tratamento mais adequado a esse paciente. Então, a dor crônica ela é multifatorial, causada por várias causas, como eu falei aqui, né? Sim. Falta de sono, alimentação, estresse do dia a dia. Então, por esse motivo, por ser multifatorial, o tratamento é multiprofissional, o que torna a complexidade da dor crônica, porque ela precisa ser tratada por psicólogo, fisioterapeuta, médico da dor, muitas vezes terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, ou seja, uma vasta área de profissionais para tratar de forma adequada os pacientes com dor crônica. Aprofundando nesse espaço, um caso de sucesso que o senhor conseguiu alavancar e trazer esse retorno, desenvolver essa qualidade para essa pessoa, pode passar para a gente? Posso sim. Então, a gente tem alguns casos no nosso dia a dia que a gente pode colocar como caso de sucesso. Os grandes objetivos da dor crônica do paciente que sofre com dor é chegar na dor zero. É no estado que não tenha dor para viver com mais qualidade de vida e com mais funcionalidade. Então, você pegar, por exemplo, um paciente de fibromialgia que não conseguia mais trabalhar, que não conseguia mais fazer atividade física, que não conseguia mais socializar com a família, e você conseguir devolver isso, realmente é de grande sucesso, porque a gente não sabe que não vai ter cura para a doença, mas você consegue levar esse paciente para o seio da família, para voltar a fazer suas atividades, para conseguir trabalhar, para conseguir fazer o que gosta. Então, esses são realmente o nosso objetivo no nosso dia a dia no consultório. Coluna. Coluna é um dos carros-chefes, né? Coluna lombar, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, sofre muito com lombar, quem pega peso com lombalgia. Então, cerca das doenças degenerativas, acredito que 40 a 50% é da coluna cervical, torácica e principalmente da região lombar. É ela que suporta todo o nosso peso do corpo. Então, ela que dá sinais de alerta. Na coluna você tem músculos, ligamentos, tendões, estruturas ósseas, a gente tem bursas, a gente tem uma série de estruturas que podem vir a causar dor. Quais são os principais tratamentos mais eficazes que hoje para alívio imediato? O principal tratamento, primeiro, é a conscientização do paciente, fazer a educação
desse paciente, mostrar para ele que ele tem uma dor crônica, que ele precisa ter suporte, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional, precisa melhorar a alimentação, cuidar do sono, entre outras coisas, aceitar a sua dor para conseguir identificar o que dá. Aumenta a dor dele, o que diminui, dessa forma ir conduzindo e controlando sua dor para devolver esse paciente para a sociedade. Ou seja, esse autocuidado faz toda a diferença, não só de um acompanhamento médico, mas se o paciente não fizer essa parte, ele não vai conseguir atingir o Não, o objetivo final. paciente é o protagonista de toda a história. Então, o paciente precisa ter essa educação, precisa aceitar a doença, que tem a dor crônica, para ele conseguir obter resultados mais favoráveis no seu tratamento. Tratamentos, evolução, o que mais promissor, o que está por vir nesses longos 5 anos para frente. Então, o padrão ouro da dor crônica, sem dúvida alguma, é o tratamento multidisciplinar. E a gente tem alguns tratamentos e vários estudos em andamento para a gente conseguir obter melhores resultados para os pacientes. Então, a gente tem estimulação transcraniana, magnética, a gente tem alguns estudos com cetamina, que é um anestésico utilizado via endovenoso, inalatório para tratamento das crises. Então, a gente tem uma série de estudos em andamento para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Exercício físico e alimentação ajuda, contribui? É o alicerce, um dos alicerces dos pilares principais. Então, um dos pilares principais justamente é a alimentação, a gente se cuidar, cada vez uma alimentação mais saudável, e a atividade física. Muitas pessoas acham que por eu ter dor crônica, no caso uma lombar, quando você citou uma lombalgia, eu devo ficar parado. Pelo contrário, quanto mais parado eu fico, mais rigidez muscular eu tenho, mais dor eu vou ter. Então, a atividade física é muito importante para desensibilizar e o paciente conseguir melhorar. É uma das prescrições elementares do nosso dia a dia é a atividade física. Não pare. É óbvio que eu não vou pedir para um paciente com dor crônica correr 10 quilômetros, mas ele começar devagarzinho, a fazer uma caminhada leve, depois uma hidroterapia, uma hidroginástica, fazer o que é necessário para ele conseguir um dia fazer a corrida de 10 quilômetros. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um crônico coluna já há uns 10 anos. Você não pode ganhar peso, você tem que manter o equilíbrio e até uma pisada em falso o corpo responde. Então, ele tem que estar sempre se auto-vigiando e auto-cuidando para não extrapolar, né? Exatamente. O equilíbrio do nosso corpo está presente no nosso core, na nossa região lombar. Então, a gente tem que procurar o tempo inteiro estar em alerta para poder evitar deslizes e não provocar uma inflamação, não provocar um estiramento muscular, para não agudizar uma crise de lombar. Eu fiz umas 30 sessões de fisioterapia, eu abusei de ir, botar o gel, botar aquele do hipervermelho, não veio mais não. Vou só manter o equilíbrio que tá tudo bem. O tratamento de lombalgia, ele é bem complexo e a fisioterapia é muito importante. Mas hoje em dia a gente tem cada dia mais técnicas diferentes de fisioterapia, né? Aí vai depender do tipo, a causa da dor, porque a lombalgia tem várias causas. Se for de causa muscular, a liberação miofascial, essas coisas de relaxamento melhoram bastante, ajudam bastante. Mas se for uma causa de tendão, muitas vezes articular, alguma causa neurológica, às vezes uma infiltração, um bloqueio, uma risotomia é necessária, que são procedimentos um pouco mais complexos. O retorno do dia a dia de, assim, você atende várias pessoas, de devolver essa qualidade de vida para as pessoas, como é que você se sente? De propagar o bem-estar das pessoas? Eu acho bastante gratificante, porque a gente conseguir obter um bom resultado e o paciente voltar a fazer suas atividades, voltar para o seio da família, a trabalhar, isso é muito gratificante de ver essa evolução e ver essa melhora. E a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre lutando e sempre com esperança de que vai melhorar. O conselho que o senhor dá para quem está passando por algum desses tratamentos foi citado aqui, como e quando ele deve procurar essa melhoria. Então, o conselho que eu dou é realize o necessário. Então, se você tem uma dor que ela ultrapassa 3 meses, procure um profissional especializado em dor para tratar de forma efetiva o local da sua lesão. A causa de dor, ela é multifatorial e exige um acompanhamento próximo de um especialista em dor.
Mas muitas vezes ela pode ser genética ou o cara adquirido no decorrer do tempo. Existem alguns estudos, citando novamente a fibromialgia, estudos em gêmeos que consideram a causa genética. Então, se os seus pais diretos, né, os familiares diretos, têm uma dor crônica, a sua chance é em 50% também ter uma dor crônica. Então isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo. Se você toma os cuidados iniciais, realiza atividade física, se alimenta bem, não ganha peso, não tem muito estresse, então essas chances diminuem de evoluir com a dor crônica. Onde encontramos o doutor, além de estar sempre na rede social, está sempre nos enchendo de conteúdo bom, de altas atividades, Isso, ensinando qualidade de vida, com muita decência, onde que encontra o senhor? então a gente está na rede social, no Instagram, o Thiago Rocha Santiago, e eu também atendo no Centro Integrado Meliá. Também está no Instagram, que é a clínica que fica aqui próximo, onde eu faço nossos atendimentos ambulatoriais e alguns procedimentos na área de dor também. Porque a dor é tratada não só com consulta, não só com medicação, mas também com alguns procedimentos intervencionistas que conseguem mitigar muito mais rápido essa dor. Eu vou fazer uma pergunta que a gente faz sempre para todos os pacientes aqui. Sonho e conquista, o que a medicina representa para o senhor e onde ela levou? Então, a medicina me proporcionou realizar o grande sonho que é tratar as pessoas. Então, o meu objetivo sempre foi impactar na vida das pessoas, tanto na anestesiologia e agora na dor crônica. Então, conseguir transformar a vida dessas pessoas, para mim, é algo muito gratificante. Muitíssimo obrigado, de muita experiência compartilhada com a gente, o programa Tardear. A gente busca sempre estar levando esse conhecimento à frente. Não é à toa que nós estamos produzindo conteúdo para 5 continentes, já 4 países fora do Brasil já estão nos assistindo, porque a gente zela muito porque faz, em muita decência, com muita presteza, buscando sempre informação, com muita precisão, como o senhor está com a gente aqui, que brilhou muito com a gente, outros que já passaram, mas sempre dando o seu melhor, informação mais clara, objetiva, da melhor forma possível. Muitíssimo Obrigado, obrigado. Agradeço aos telespectadores e ao seu convite. E volta outras vezes, a gente está sempre aqui e fica esse legado. Sempre que passa com a gente, mesmo num pequeno espaço de tempo, uma canecazinha feita, Muito projetada, obrigado. Muito obrigado a todos nesse aqui. momento que Obrigado representa a sua passagem com a gente. pelo Abra a sua, presente. veja como é que está o seu agrado hoje. Olha aí, uma canequinha. Quem vai gostar disso é minhas crianças lá em casa. Eu adoro tomar um cafezinho na xícara do papai. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Esse é o programa Tarja, nosso terceiro momento. Só tenho a agradecer. Isso, o ilustríssimo doutor Tiago Santiago, que esteve com a gente, fez a diferença, com muita informação. Não fique com dor, procure o doutor Tiago, que ele vai lhe informar como deve tratar, beleza? Esse é o programa Tardear. Informação com precisão, aqui você vai achar. Corta para o Tardear, chama-me!